Alguns perguntaram: ah, pastor, essa série andando com o tanque vazio é por causa do preço da gasolina, né? Quer nos ensinar? Eu disse: não tinha pensado por esse lado, mas eu vi gente colocando assim: não importa se a gasolina é 2, 3 ou 4 reais, eu vou seguir chegando no posto e dizendo: bota 10 reais aí, faz favor. Mas a ideia não é essa, a ideia é de fazer uma reflexão a partir de algo que eu creio que nessa sociedade que tem tanta pressa, nesse jeito de viver no qual nós temos tanta pressa, esse sentimento de andar com o tanque vazio não é estranho para nenhum de nós. É o sentimento de que andamos num mundo que exige muito, que nos consome muito, que nos desgasta muito e que falta tempos para abastecer. E a sensação de cansaço cada vez mais toma conta da vida das pessoas, a sensação que tem coisa demais para fazer e que tem coisa que não consegue fazer, também faz parte da vida das pessoas. E por isso nós resolvemos então fazer essa série Andando com o Tanque Vazio, para ajudar todos nós aqui a perceber da importância de na nossa vida termos tempo para abastecer. E nós queremos começar lendo um texto da Bíblia que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 29 até o 37. Quem tem a Bíblia aí? Evangelho de Marcos, capítulo 1, 29 a 37. Uma história na qual conta o momento que Jesus, não diferente de nós, tinha bastante coisa para fazer também. E como ele lidava com o tanque. E como nós podemos também começar então a pensar nesse tema. Marcos capítulo 1, versículo 29 diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus tinha uma agenda cheia. Ele chegou na casa da qual ele ia descansar, na casa da sogra de Simão, e diz que ao chegar nessa casa ele curou a sogra de Simão, que é conhecido por nós como Pedro. E depois de fazer essa cura, a sogra de Simão diz que as pessoas, quando começou a anoitecer, ficaram sabendo que Jesus estava naquele lugar, e ele então foi curando doentes, expulsando demônios. Chega um momento aqui no versículo 33 que vai dizer: toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou pessoas e trabalhou até tarde. Mas a Bíblia diz um detalhe: de madrugada, ainda escuro, Jesus se retirou para um lugar deserto e lá ele foi orar. Jesus sabia que o tanque precisa ser abastecido constantemente.